Estamos aqui com o programa Eu e a Minha Casa, um programa direcionado para famílias, para sua família, para sua casa. E hoje nós vamos ter mais uma entrevista aqui abençoada. Acabamos de falar com a Márcia e com o Edson, tivemos um testemunho de transformação com eles, mas agora eu quero trazer uma pessoa muito especial que vai falar também de famílias, que ela trabalhou com famílias, não é? Sim. Pessoa especial. Sim. Eu vou trazer agora a missionária Ana Maria, que faz um trabalho na África, tá? Deixa eu passar aqui agora no Facebook. Você que quiser nos assistir, pode nos assistir pelo Facebook, pessoal. Tá? Estamos aqui online no Facebook Melissa Lima ou no Facebook Melissa Lima Damaris Santos, não é isso? Não, Eu e a Minha Casa. Eu e a Minha Casa, oh meu Deus do céu. Então tá, nós vamos falar aqui com a missionária Ana Maria. Boa tarde, a paz do Senhor e seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém, obrigada. Boa tarde, Melissa, boa tarde, amados, queridos ouvintes. Amém. Boa tarde a todos que estão aqui na rádio conosco, para nos assistir ou para nos ouvir, né? E me diz uma coisa, eu estou muito curiosa para... Olha, eu tenho uma paixão pela África que a senhora não imagina. Ele sabe, eu sou apaixonada pela África. Como é que começou esse chamado para trabalhar na África? Conta pra gente. O chamado começou bem cedo na minha vida. É? Desde criança, eu aprendi dentro de casa a amar a obra missionária. Olha, e aí eu fui crescendo, com meus 9 anos, as pessoas me perguntavam, você vai ser o que quando crescer? Não cresci muito, né? Mas eu sempre falei, olha, eu vou ser missionária. E o tempo foi passando, entre os meus 14, 15, 16 anos, eu já tinha segurança de que eu seria missionária, porque eu lia muito já as bibliografias missionárias. Quando vinha o missionário na igreja, eu corria e queria estar perto deles, Olha. Saber mais. Então foi muito cedo que começou o trabalho missionário, esse desejo de ser missionário na minha vida começou muito cedo. E a sua primeira viagem, como é que foi? A primeira viagem foi em 1999 para o continente africano. Mas antes eu trabalhei na América Latina. Na verdade, missões começam na nossa própria casa, com né? certeza. Com os nossos familiares, com os vizinhos, com os irmãos, os amigos, né? Os mais próximos da gente. E eu, como enfermeira, comecei a também atender naquela época meus pacientes. Não podia deixar de falar de Jesus ao paciente que estivesse ao meu lado. Então, missões começou muito cedo e esse desejo, essa responsabilidade de falar de Jesus às pessoas começou muito cedo. E aí Deus foi falando no meu coração, eu trabalhei no Paraguai e depois fui trabalhar em São Tomé e Príncipe, no continente africano. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o último lugar que a senhora trabalhou. Eu sei que a senhora está de mudança de endereço aí, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o último trabalho que foi em São Tomé e Príncipe, né? Eu dei uma olhadinha lá e eu vi que São Tomé e Príncipe é um lugar, assim, que a economia de lá, por exemplo, né? Tem uma economia legal. Eles vivem muito do turismo, né? Sim. E recentemente eles descobriram uma jazida de petróleo. Então, São Tomé e Príncipe tem uma condição legal, assim, de vida, né? Sim. Como é que é o seu trabalho lá? Sim, em realidade foi o penúltimo trabalho, na verdade, né? Porque eu trabalhei na América Latina, no Paraguai, fui para São Tomé e Príncipe, onde fiquei 4 anos e retornei. Lá realmente foi um trabalho maravilhoso, onde eu pude trabalhar com famílias, a cultura é diferente. Você sabe que o continente africano é bem diferente da nossa América Latina, né? Mas lá eles falam português, onde a senhora trabalhava. Sim, o São Tomé e Príncipe é português. São vários países do continente africano que falam a língua portuguesa, aquele português de Portugal, né? Sim, sim. Então foi um tempo assim maravilhoso, onde eu cresci como pessoa, onde eu aprendi a amar mais ainda missões, onde eu trabalhei com famílias, onde famílias foram resgatadas, vidas, é um país jovem. Então lá a senhora trabalha com famílias também? Com famílias também, é um país jovem. E o que necessariamente a senhora trabalha lá? Trabalhamos, resgatamos as famílias, porque no continente africano,
até então as pessoas não têm o conceito de família como nós temos no nosso país e em outros países também. Por exemplo, nós tivemos uma situação bem difícil lá, porque um homem teve várias esposas, né, mulheres, e essa menina cresceu junto com seu irmão na escola. E eles não sabiam que eram filhos do mesmo pai. Então começaram um namoro e nós tivemos que trabalhar isso. E chegou a ponto de um noivado e já partindo para um casamento. Quando chegou ali para o casamento, olhando a certidão de nascimento, olhando a carteira de identidade, foram ver que eles eram irmãos da parte de pai. Então, no continente africano há muito isso. Famílias, esse conceito de família que nós temos é diferente. Então, às vezes, a pessoa tem um relacionamento com uma outra pessoa e não sabem. E aí aquela criança fica com a mãe, o pai vai formar uma outra família. E esse trabalho missionário é muito importante, muito difícil lá, porque isso acontece. E aí nós tivemos que intervir, né, para ajudar a situação. E graças a Deus não teve assim um casamento. Hoje essa moça está casada com outra pessoa e o rapaz também. Entenderam perfeitamente. Por que entenderam? Porque vieram a conhecer ao Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E entra também o seu trabalho, isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Então, nós podemos ajudar em todos os sentidos, né? A situação econômica também, ensinar as pessoas a ter o seu sustento. Nós podemos trabalhar lá com as mulheres, muitas mães solteiras. Eu fazia lá, fui como enfermeira ajudando e reabrindo ali um colégio, né, para enfermagem. Trabalhei com uma enfermeira portuguesa, uma enfermeira santomense do país, né, que foi estudar em Portugal. Então foi um tempo que nós tivemos resgatando vidas e também trabalhando na área, ensinando as pessoas na área profissional e ajudando em todos os sentidos, né? Profissional e espiritual. Então as famílias puderam entender o sentido de família, realmente. De acordo com a visão de Deus, né? De acordo com a visão de Deus, exatamente. Ai, que lindo! Então foi um trabalho maravilhoso, onde 4 anos passaram assim muito rápido. Na época eu era enfermeira, fazia de 8 a 10 partos por dia. Meu Deus! A criança no continente africano, eu posso dizer, em grande parte dos países do continente africano, a criança é muito valorizada, não pelos governantes, mas as pessoas, os missionários, as pessoas que vão lá começam a valorizar essas crianças. Hoje nós temos vários projetos com essas crianças, resgatando essas crianças da rua, ensinando a usar o calçado, ensinando tudo, né, na área. Naquela época eu, como enfermeira, ajudei muito nessa área, ensinando os métodos de higiene, tudo isso, né? Nós podemos fazer. As coisas básicas, As coisas básicas de saúde. E a senhora tem alguma ajuda para realizar esse trabalho? Alguma instituição? Sim, o governo de lá ajuda a senhora? Não, o governo não. Nada, os missionários, quando vão para um país, eles vão para dar. Realmente se doar. É isso que eu trabalho, queria que né? o povo ouvisse. Se doar mesmo. Mas nós temos ajuda, o sustento do povo do nosso país, né? Que é muito pouquinho também, né? Porque geralmente os países, nós temos que trabalhar para uma missão e a missão nos dá o nosso sustento através das igrejas. Nesses países, nós não podemos contar com o governo porque o país é tão pobre, tão sofrido. E nós, geralmente, cada missionário que vai é para acrescentar. Na verdade, não podemos ter um salário, nada de lá. Mesmo sendo profissionais, área de saúde, seja qualquer área, nós vamos para nos doarmos mesmo. E por mais que a senhora, que os missionários recebam ajuda do Brasil, ainda é pouco diante do tamanho da dificuldade de lá, não é isso? Verdade. E vocês são bem recebidos lá, vocês são perseguidos, têm dificuldade para difundir o evangelho. Vocês encontraram a senhora encontrou alguma dificuldade? Em alguns lugares, em alguns países do continente tem alguma perseguição, alguma dificuldade. Os países que eu conheci foi só de passagem.
São Tomé e Príncipe não há perseguição. São duas ilhas, né, chamadas São Tomé e Príncipe. Hoje são 199 mil habitantes, são poucos. Quando eu cheguei lá eram 149 mil habitantes. Então nós não tivemos nenhuma perseguição. Ao contrário, quando nós chegamos para fazer um trabalho, nós fizemos um trabalho chamado EBF, né, que é a Escola Bíblica de Férias. E logo que eu cheguei, eu fui fazer um trabalho desse tipo. Fiz alguns cartazes e comecei a convidar as crianças. E eu tive uma surpresa muito grande, porque eu falei com os meus liderados lá, que eram poucos, ensinei praticamente 4 pessoas que podiam me ajudar nas histórias bíblicas e tudo mais. Quando eu cheguei e quando nós começamos a EBF às 2h30 da tarde, foi impressionante, Melissa, porque... quando eu olhei, foram chegando crianças de tudo quanto é lugar. Quando eu olhei, nós tínhamos mais de 300 crianças. Uau! Só vocês 4? Eu esperando que fossem umas 20, 30. Às vezes nós fazemos isso no Brasil, né? Às vezes nós fazemos escola bíblica, nós temos 40, 50, 70 pessoas. Essas são muitas, né? Aí eu fiquei assustada. Você não sabe o que eu fiz. Menina, eu peguei o megafone, mandei as crianças sentando ali pelo chão mesmo, pelos bancos, banco feito de árvore, aquela coisa bem rústica, bem rústica mesmo, né? E eu falei, bom, vocês que são crianças que moram em Santa Catarina, que é uma cidade lá, sentem aqui. Vocês que são de Caixão Grande, que é uma outra cidade. Fui dividindo. Vocês que são aqui do centro da cidade podem sentar e fiquem aí. E vocês que são da cidade chamada Bombom, então eram 4, 5 cidades. Olha! Eu prometo a vocês isso com megafone, tudo a pé. Às vezes anda 2 quilômetros, 1,5 quilômetro para chegar. Era impressionante. Isso que me deu assim, uma alegria muito grande. Isso dá um desejo maior ainda de ser missionário, né? E aí naquele momento eu falei, olha, eu prometo a vocês que na semana que vem nós vamos ter um mês, mais de um mês de EBF. Nós vamos na sua igreja, na sua casa, perdão, nós vamos na sua cidade e vamos fazer tudo que nós fizemos aqui, faremos lá. Então eles viram assim, os brinquedos, a roupa de palhaço, então eles ficaram desesperados. Eu falei, eu prometo a vocês que essa semana vai ser aqui na cidade. Ai, que lindo. E nas semanas seguintes nós iremos fazer esse trabalho na sua cidade. E assim aconteceu. Então nós pudemos ganhar muitas crianças desde aquela época para Jesus através da Escola Bíblica de Férias. E aí eu fui aprendendo, eu vi que a África é impressionante. Nós começamos um trabalho e as pessoas vêm. Elas veem aquilo e elas vão mesmo ali no local onde nós estamos trabalhando. Eu usei muito aquele filme Jesus, né? E no idioma espanhol, porque foram chegando outras os crianças, cubanos, né? Não os cubanos, médicos que trabalharam lá na cidade. Então eu usava aquele filme Jesus em espanhol, português de Portugal, português do Brasil. Ótimo. Sempre nós tínhamos em torno de 1.500 pessoas. E elas não se cansavam de ir. Então o trabalho na África é maravilhoso, porque elas respondem ao chamado. Só que aí temos que saber trabalhar em relação a, depois, na área do discipulado. Porque são dezenas e dezenas de pessoas que vão lá para ouvir a palavra. Tem uma pessoa que está querendo fazer uma pergunta para a senhora aqui. É o missionário lá no Togo. Lá no Togo. Togo é um lugar de lá, né? É um lugar da África, é um país da África. Então ele está assistindo, porque ele está querendo saber. Sim. Aqui, ó, Graça e Paz. Gostaria de saber qual foi a sua maior experiência no campo missionário. Obrigado. Missionário Roberto Gomes, lá do Togo. Togo. Interessante, né? Como a rádio está indo... E alcança, gente, muita gente. Que bênção, né? Então... eu tive várias experiências, se eu for contar todas aqui, eu sei, não daria. Eu sei, mas